Os flashes das câmeras piscavam sem parar em frente à porta principal da Delegacia Especial da Mulher naquela manhã de sexta-feira. Uma pequena multidão de repórteres formava um paredão humano diante da entrada. Câmera nos ombros, microfone estendido, gravador ligado, todo mundo esperando um homem específico chegar. Um advogado que até 3 semanas atrás era uma das figuras mais respeitadas do meio jurídico paulista. Um nome que aparecia em revista de negócio, que dava palestra em faculdade, que era convidado para dar opinião em programa de televisão sobre reforma do Código Penal. Um nome que carregava peso, que impunha respeito, que abria a porta em qualquer instância judicial de São Paulo. Esse homem se chama Ademir Santana. E naquela manhã de sexta-feira, minha gente, Ademir Santana desceu de um carro preto sem motorista particular, com a gravata levemente torta, com a camisa amarrotada de quem dormiu vestido, ouvindo o próprio nome ser repetido em coro pelos repórteres como se fosse uma sentença antecipada. Doutor Ademir, o senhor confirma a acusação de assédio sexual? Doutor, a Sueli Torres teve mesmo um caso com o senhor? Doutor, mais 2 mulheres já procuraram a delegacia. É verdade? Vai negar isso também? Ademir não respondeu. Não teve como. Ele nem sabia, gente, que mais 2 mulheres tinham procurado a delegacia até aquele exato momento. E aquela informação, que veio da boca de uma repórter jovem que estava ali desde o amanhecer com um microfone na mão, entrou no ouvido do Ademir como uma facada silenciosa. 2 mulheres a mais. 3 denúncias no total. 3 testemunhas dispostas a contar tudo o que sabiam sobre a conduta do advogado ao longo dos anos dentro das 4 paredes do escritório dele. E o que o Ademir não sabia, o que ele ainda ia demorar algumas horas para descobrir naquele dia, é que as 3 mulheres tinham escolhido o mesmo advogado para representá-las na justiça. E esse advogado não era um desconhecido, era o Pedro, o único filho dele. Enquanto essa cena acontecia na frente da delegacia, do outro lado da cidade, dentro do apartamento simples onde a família de Otoniel voltou a morar depois de tudo, a Adriana estava sentada à mesa do café da manhã, com o celular apoiado no galheteiro, acompanhando ao vivo pela transmissão de um portal de notícias tudo o que se desenrolava na porta daquela delegacia. E o rosto da Adriana, gente, era um rosto de leitura difícil. Não tinha sorriso rasgado, não tinha comemoração espalhafatosa, não tinha grito de vitória. Tinha um leve movimento no canto dos lábios, um respiro fundo, quase silencioso, um brilho no olhar de quem esperou 6 anos por aquele momento e finalmente conseguiu chegar à borda dele. E do outro lado da mesa, sentado na frente da irmã, com uma xícara de café nas mãos, o Mau observava aquela mulher em silêncio. Observava e entendia. Entendia que aquela pessoa, que ele achou que tinha perdido dentro da cadeia, estava viva, inteira, e 3 passos à frente de todo mundo naquele jogo. Quem está acompanhando essa novela conosco aqui no canal já sabe que a Adriana não é mais aquela fisioterapeuta ingênua que aceitou casar com o Arthur Brandão para dar teto para a família. A Adriana virou outra pessoa, uma estrategista, uma mulher que aprendeu na cadeia a esperar o tempo certo para cada movimento, a observar antes de agir, a construir sem chamar atenção. E o que ela orquestrou nessa manhã específica, envolvendo 3 denunciantes, um advogado de defesa que é o próprio filho do denunciado e uma ligação anônima para a imprensa avisando o horário exato do depoimento, é a peça mais elaborada da vingança dela até agora. Se você está gostando de acompanhar cada capítulo dissecado aqui no canal, deixa o like nesse vídeo para ajudar o algoritmo do YouTube a levar o conteúdo para mais gente que curte novela como a gente. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, que assim eu consigo continuar entregando spoiler e análise para vocês todos os dias, sem falha. Mas voltando para a manhã do depoimento, vale destacar uma sutileza. Enquanto o Ademir enfrentava a imprensa na porta da delegacia,
tentando manter alguma dignidade que ele já não tinha mais, 4 núcleos da novela mexiam paralelamente no fundo da história. E cada núcleo desses carrega um pedaço da história dessa sexta-feira. Tem a Dora, que assistiu ao depoimento pela televisão da escola de dança sozinha, com o coração partido e o divórcio já engatilhado na cabeça. Tem o Pedro, que passou a manhã inteira no escritório dele, revisando as 3 denúncias contra o próprio pai, sem conseguir se concentrar. Tem a Bruna, que descobriu por acaso quem era a mulher que fez a primeira denúncia, e essa descoberta ativou nela uma revolta silenciosa que a Bruna vai carregar até o fim do dia. E tem o Otoniel, que finalmente ia contar para Elisa a verdade completa sobre o encontro que ele teve com a Francesca depois de meses de mistério. E fechando esse cenário, uma cena que a novela nem mostrou de frente, mas que vale mencionar. A Pilar, na casa que era do Arthur, tomava café tranquilamente com o Yuri ao lado e assistia pela televisão o Ademir chegando na delegacia. E a Pilar, gente, não riu, não sorriu, não comemorou. Ela franziu a testa, porque a Pilar entendeu, naquele momento exato, que aquilo não era coincidência. Que alguém tinha orquestrado aquele circo. E que se alguém tinha coragem de mexer com o Ademir daquele jeito, essa pessoa muito em breve ia ter coragem de mexer com ela também. E o que a Pilar não sabia é que a pessoa que orquestrou aquilo estava, naquele momento exato, tomando café numa cozinha simples do outro lado da cidade, olhando para a tela de um celular, esperando o próximo passo. O depoimento do Ademir durou pouco mais de 2 horas. Ele entrou naquela sala pequena da delegacia, sentou naquela cadeira desconfortável de plástico branco, ouviu a delegada ler formalmente a denúncia da Sueli e negou. Negou tudo. Disse que a Sueli era uma funcionária ressentida por ter sido demitida sem justa causa, que inventava histórias para prejudicar a reputação dele, que iria entrar com uma queixa-crime por calúnia contra a ex-secretária ainda naquela semana. A delegada anotou cada palavra sem levantar a cabeça. Fez algumas perguntas técnicas sobre datas específicas, sobre localização de reuniões, sobre a existência de câmeras internas no escritório. E depois abriu uma pasta que estava na mesa dela e mostrou para o Ademir o extrato de mensagens de texto que a Sueli tinha entregue como prova. E o Ademir, olha uma coisa importante nessa cena, começou a suar. Suar de verdade. Porque naquelas mensagens tinha coisa que ele não lembrava mais de ter mandado. Convite para jantar depois do expediente. Elogio sobre o corpo dela. Promessa de bônus caso ela se aproximasse mais dele. Tudo digitado. Tudo salvo. Tudo com data, horário e localização anexados por padrão do aplicativo. Provas que não davam para ser contestadas por argumento técnico. Só por acordo. E acordo era exatamente o que a Sueli tinha combinado com a Adriana de não fazer. Quando o Ademir saiu daquela delegacia 2 horas depois, o paredão de repórteres tinha triplicado. E entre os repórteres agora tinha também curioso comum, aluno de faculdade de Direito que reconheceu o professor da revista, ex-cliente que veio olhar de perto o advogado desmoronando na frente da câmera. O Ademir enfiou a mão no bolso da calça, procurou o celular, chamou um Uber e, enquanto esperava, se apoiou no muro externo da delegacia porque as pernas dele estavam bambas. Bambas de verdade. Não era encenação para impressionar ninguém. Era o corpo dele reagindo à humilhação pública que ele mesmo passou décadas infligindo em outras pessoas dentro do próprio escritório. E é isso, gente, que a novela mostra bem nessa cena. Que a lei do retorno, quando vem, não vem de forma teatral. Vem em silêncio. Vem pelo próprio corpo. Vem pelas pernas bambas em cima de um muro sujo de delegacia, enquanto câmera nenhuma está filmando aquele detalhe. Enquanto o Ademir esperava o Uber na escola de dança da Dora, um cenário completamente diferente ia se desenhando.
A escola tinha sido fechada excepcionalmente para o expediente daquela manhã, porque a Dora simplesmente não tinha condições emocionais de dar aula depois do que aconteceu no dia anterior. Ela tinha expulsado o marido de casa. Tinha sido humilhada indiretamente pela mãe da nora. Tinha visto o próprio nome estampado num portal de fofoca como esposa traída do advogado assediador. E naquela manhã de sexta-feira, ela ligou a televisão da salinha dos fundos, sentou naquele sofá desbotado que tinha comprado ainda no primeiro ano da escola e assistiu ao vivo o marido chegando para depor. Sem chorar, sem gritar, sem quebrar nada, só olhando para a tela, absorvendo o que via, processando aquele momento como quem processa um luto que ainda não sabe direito o tamanho que tem. E foi nesse estado, foi enquanto a Dora ainda olhava para a tela, mesmo depois de o Ademir já ter entrado na delegacia, que a campainha da escola tocou. Ela não esperava ninguém. Não tinha combinado nada com nenhuma aluna. Mas quando ela abriu a porta e viu o rapaz parado ali com uma sacola pequena de padaria numa mão e um copo de café ainda quente na outra, a Dora sorriu pela primeira vez em 24 horas. E o André, esse rapaz que a gente falou tanto no capítulo anterior, esse rapaz não disse nada elaborado, não fez discurso, não tentou impressionar, só entregou o café, entregou a sacola com 2 pães de queijo e falou uma frase simples. Achei que a senhora tinha que comer alguma coisa hoje. Não quero que a senhora esqueça do próprio corpo por causa dele. A Dora abriu passagem, deixou o rapaz entrar, fechou a porta atrás dela e os dois ficaram em silêncio na salinha dos fundos, sentados lado a lado no sofá desbotado, olhando juntos a transmissão da delegacia, sem tocar um no outro, sem falar do que sentiam, sem prometer nada para ninguém. Só compartilhando um momento pesado que a Dora não conseguiria atravessar sozinha. E é interessante observar aqui, gente, o tipo de amor que a novela mostra entre esses dois. Não tem paixão devoradora, não tem beijo escondido, não tem drama de amor proibido gritando na tela. Tem presença, tem cumplicidade, tem o gesto silencioso de quem trouxe um pão de queijo simplesmente porque sabia que a pessoa não ia lembrar de comer sozinha naquela manhã. É um amor de tipo diferente. Um amor que a novela raramente mostra e que a Dora, aos 50 e poucos anos, estava descobrindo pela primeira vez na vida. Enquanto essa cena de ternura acontecia na escola de dança, no escritório do Ademir, uma outra história ia se desenhando em paralelo. O Luan, aquele advogado auxiliar do escritório que a gente conhece de outros capítulos, tinha sido chamado pelo Ademir na noite anterior para levantar todos os documentos das 2 novas denúncias que apareceram do nada. E o Luan trabalhou a noite inteira. Foi até a delegacia às 5 da manhã, conseguiu cópia dos autos com um contato antigo que ele tinha lá dentro, voltou para o escritório, organizou tudo em cima da mesa do chefe. E quando o Ademir chegou depois do depoimento, exausto, com a gravata torta e o cabelo bagunçado pelo suor, ele encontrou em cima da mesa 3 pastas idênticas, uma para cada denúncia. E em cima de cada pasta, um post-it amarelo com o nome do advogado responsável pela representação legal daquele processo específico. O Ademir pegou a primeira pasta com a mão trêmula. Leu o post-it. Sueli Torres. Advogado responsável, Pedro Santana. Pegou a segunda pasta. Leu. Marlene Rocha. Advogado responsável, Pedro Santana. Pegou a terceira pasta. Leu. Regina Vasconcelos. Advogado responsável, Pedro Santana. E aí o Ademir sentou. Sentou pela primeira vez desde que saiu da delegacia. Colocou as 3 pastas em cima da mesa, alinhadas uma do lado da outra. Olhou para os nomes dos advogados e sentiu uma coisa que ele nunca tinha sentido na vida. Não era vergonha profissional. Vergonha profissional ele já vinha aguentando desde a primeira denúncia da Sueli. Era outra coisa mais funda. Era paternidade traída.
Eram 25 anos de investimento moral batendo de frente com a realidade de que o filho estava do outro lado do processo, como advogado da acusação, em 3 processos simultâneos. E o Ademir, sozinho naquele escritório, olhou uma última vez para as 3 pastas, respirou fundo e pegou o celular. Não ligou para o Pedro, não teve coragem. Ligou para o Kleber. E o Kleber, aquele advogado amigo de infância do Pedro, atendeu no primeiro toque. E o Ademir, sem preâmbulo nenhum, foi direto ao ponto. Kleber, você precisa me ajudar. Convence o Pedro a largar essas 3 causas. Cheque em branco. Qualquer valor que você quiser. Eu pago do meu bolso. Do outro lado da linha, o Kleber ficou em silêncio por uns segundos. Depois respondeu com uma calma que doeu mais do que grito. Doutor Ademir, com todo respeito, o senhor está pedindo para eu convencer o Pedro a trair 3 mulheres que confiaram nele. Eu não faço isso, nem pelo dobro do que o senhor está oferecendo. E desligou o telefone. E o Ademir ficou ali, sentado na cadeira dele, com o celular na mão, olhando a tela apagar sozinha depois de 30 segundos. Sem nenhum plano, sem nenhum aliado, sem nem o próprio filho ao lado dele. E foi nesse momento de derrota íntima, que a secretária bateu na porta e avisou que um cliente importante estava na linha esperando. Um dos clientes maiores, um dos que sustentavam o escritório há mais de 15 anos, com contrato mensal fixo. O Ademir levantou o fone, cumprimentou o cliente com voz firme, fingindo naturalidade profissional. E o cliente foi direto ao assunto. Rescindia o contrato imediatamente. A empresa não podia mais ser associada a um advogado envolvido em 3 processos de assédio sexual em curso. Que ele desejasse boa sorte. E desligou sem esperar resposta. O Ademir colocou o fone de volta no gancho. E dessa vez, gente, ele chorou. Não foi choro escandaloso. Foi um choro baixo, contido, de homem que aprendeu desde pequeno que homem não chora. Um choro que travou na garganta e escorregou pelos olhos sem fazer barulho. Do outro lado da cidade, a Adriana caminhava com passos calmos em direção ao café do Nicolau. Ela tinha combinado de encontrar a Sueli lá e queria conferir pessoalmente como a ex-secretária estava aguentando toda aquela repercussão da denúncia. Porque a Sueli, apesar de decidida, era ainda uma mulher fragilizada por dentro. Vinha de anos de silêncio dentro daquele escritório. E não é fácil sair do silêncio depois de tanto tempo, especialmente quando o outro lado tem dinheiro, tem influência e tem advogado da própria família dentro do escritório trabalhando para manter as coisas exatamente como estavam. Quando a Adriana entrou no café e cruzou a porta, encontrou a Sueli no fundo, numa mesa reservada perto da janela, com um cappuccino já pela metade e o celular pousado ao lado da xícara. E as duas conversaram por 1 hora inteira. A Sueli contou que estava recebendo mensagem de mulher desconhecida de todo o canto do país. Mulher que também tinha sofrido assédio de chefe e nunca tinha tido coragem de denunciar. Mulher que agora se sentia representada pelo que a Sueli fez. E a Adriana escutava, absorvendo cada informação, entendendo que a denúncia dela tinha extrapolado o objetivo original. Não era mais só vingança pessoal contra o Ademir. Era um movimento maior que estava tomando forma sozinho. E a Sueli, sem ter pedido, tinha virado símbolo desse movimento. Enquanto conversavam, o Nicolau se aproximou da mesa com uma fatia de bolo de fubá cortesia da casa. Colocou entre as duas com um sorriso simpático. E ali, no meio da conversa, a Brigitte apareceu na porta do café voltando do intervalo da manhã. Cruzou o olhar com a Adriana. Hesitou por 2 segundos completos, mas se aproximou mesmo assim. Cumprimentou as duas com um sorriso tímido, disse baixinho que estava disponível para o que fosse preciso e se afastou para atender uma cliente na outra ponta do salão. A Sueli, que não conhecia a Brigitte de lugar nenhum, virou para a Adriana e perguntou baixinho, curiosa:
Quem é essa moça? Ela te tratou como se te conhecesse há muito tempo. A Adriana respondeu com sinceridade, também baixinho. É irmã do homem que a Pilar mandou matar. E eu acho que ela sabe mais do que finge saber sobre a família dela. Foi uma frase importante essa, gente. Porque a Adriana estava começando a considerar seriamente uma aliança com a Brigitte. Depois da conversa que teve com ela no dia anterior, depois da confissão de que a Brigitte também acreditava que a Adriana era inocente do crime, e depois de ver a Brigitte trabalhando ali no café como uma pessoa comum, sem os privilégios da família Brandão, a Adriana começou a enxergar naquela mulher uma possibilidade real de aliada infiltrada dentro do território inimigo. Se essa aliança se confirmasse nos próximos capítulos, isso mudaria completamente a estrutura da vingança que a Adriana vinha construindo com a Nancy e a Liris. Enquanto conversavam, o celular da Adriana vibrou em cima da mesa. Ela olhou para a tela. Era o Pedro. Hesitou por 3 segundos completos. Olhou para Sueli como se pedisse licença silenciosa e atendeu. Adriana, é o Pedro. Você tem 1 minuto? Fala, Pedro. Eu andei pensando. Você me contou ontem que teve entrevista na clínica cancelada por causa da sua condicional. E eu conheço o dono de uma clínica de reabilitação motora, ali no bairro do Ipiranga. Ele está precisando de fisioterapeuta há meses. Se você topar, eu te levo lá hoje à tarde. Ele me deve um favor antigo, e o registro da sua condicional não é problema para ele. Nem entra na conversa. A Adriana ficou em silêncio por uns segundos completos. Não pela oferta em si, que era generosa e prática, mas porque uma parte dela sabia que se ela aceitasse a ajuda profissional do Pedro naquele momento, isso significaria aceitar de novo a proximidade dele. E depois do aviso que o Mau tinha trazido sobre a Bruna estar armando cilada, aquela proximidade era perigosa. Perigosa para a Adriana, perigosa para o Pedro, perigosa para a vingança inteira que ela tinha desenhado. Pedro, eu agradeço muito, mas não sei se é uma boa ideia agora. Deixa eu pensar. Adriana, é só um emprego. Não tem outra intenção da minha parte. Eu sei, Pedro, eu sei. Mas mesmo assim, deixa eu pensar. Amanhã eu te dou uma resposta. E desligou o celular. Do outro lado da linha, no escritório do Pedro, ele colocou o celular na mesa e passou a mão pelo próprio rosto. Ele entendia a distância que ela estava impondo, mas ele não conseguia deixar de tentar. Porque cada vez que ele ouvia a voz dela pelo telefone, ele lembrava de quem ele era antes daquele casamento de fachada com a Bruna. Ele era um homem apaixonado, um homem íntegro, um homem que sabia o que queria da vida com clareza. E agora ele estava preso numa rotina que não tinha escolhido, dividindo teto com uma sogra manipuladora, um pai denunciado e uma esposa que ele sabia que amava outro homem no fundo. E foi nesse instante, foi enquanto o Pedro estava sentado à mesa dele no escritório, com o telefone ainda quente da ligação, que a Bruna entrou. Sem bater na porta, sem aviso nenhum, com um sorriso que não era natural. Um sorriso ensaiado que ela vinha treinando no espelho do quarto na noite anterior. E o Pedro sabia. Sabia que aquela visita não era casual. A Bruna nunca aparecia no escritório dele sem motivo específico. Ela tinha vindo por alguma coisa e ele não ia demorar muito para descobrir o quê. Amor, precisava falar contigo. Fala, Bruna. Tá tudo bem? Você tá almoçando com quem hoje? Não marquei nada específico. Por quê? É que a minha mãe queria muito que a gente almoçasse todo mundo junto lá em casa. Tua mãe tá lá em casa também. E teu pai? O Pedro estranhou. Estranhou o convite. Estranhou a naturalidade fingida da Bruna. E, principalmente, estranhou o fato da mãe dele, a Dora, estar na casa da Carmita depois de ter expulsado o Ademir e depois de ter humilhado a Carmita no dia anterior. Alguma coisa estava completamente fora do lugar, naquela história. E o instinto do Pedro,
Aquele instinto de advogado que passou anos notando detalhes que os outros deixavam passar, gritou para ele que aquele almoço era uma armadilha em desenvolvimento. Bruna, minha mãe tá lá? Tem certeza mesmo? Ela ligou de manhã para minha mãe. As duas quiseram conversar em pessoa. Isso era mentira. 2 horas antes daquela conversa, a Dora estava sentada no sofá da escola de dança, comendo pão de queijo com o André. E o Pedro não sabia disso ainda, mas ele sentiu na voz da Bruna. Sentiu que ela estava mentindo. E em vez de bater de frente com ela ali mesmo, ele fez uma coisa que a Bruna não esperava. Aceitou o convite sem contestar. Tá bom, almoço com vocês. Que horas? 12:00 em ponto. Perfeito, tô aí. E a Bruna saiu do escritório com o mesmo sorriso não natural com que tinha entrado. Fechou a porta atrás dela. E o Pedro, assim que ouviu o clique do trinco, pegou o celular imediatamente e ligou para Dora. Mãe, você tá na casa da Carmita? Filho, tô na escola de dança. Por quê? E aí o Pedro entendeu que a Bruna estava armando alguma coisa naquele almoço. E que ele ia entrar naquela casa já sabendo que era uma armadilha em curso. E que ele ia sair de lá com muito mais informação do que a Bruna imaginava. Depois que a Bruna saiu do escritório, ainda dentro do prédio, ela desceu pelo elevador de serviço, em vez do social, atravessou o estacionamento por trás e esperou dentro do próprio carro dela, estacionado a 1 quadra. Ficou olhando a saída principal do prédio. 30 minutos depois, viu o Pedro saindo apressado. Anotou a placa do carro dele mentalmente, ligou o motor e seguiu o marido pela cidade em silêncio, mantendo uma distância segura para ele não perceber pelo retrovisor. E quando o Pedro estacionou em frente ao café do Nicolau, a Bruna parou o carro dela 2 quarteirões antes, desceu, colocou um boné para disfarçar e cruzou a rua caminhando devagar, se escondendo atrás de um poste da esquina, olhando pela janela do café. E aí ela viu. Viu o Pedro sentando na mesa da Adriana. Viu a Adriana levantar levemente a cabeça e sorrir sem querer. Viu o Pedro dizendo alguma coisa, gesticulando, insistindo em alguma proposta. Viu a Sueli se levantando para dar espaço. Viu o Pedro colocando a mão sobre a mão da Adriana por 1 segundo, antes de retirar rapidamente, como se tivesse queimado. E foi esse segundo, gente, esse segundo microscópico, em que a mão do Pedro tocou a mão da Adriana, que a Bruna sentiu tudo desmoronar por dentro do peito dela. Ela não gritou. Não invadiu o café para fazer escândalo. Não fez cena pública. Só ficou ali parada, atrás do poste por uns 3 minutos completos, respirando fundo, engolindo o choro, decidindo devagar o que fazer com aquela informação. E quando ela finalmente se afastou do poste, começou a caminhar em direção contrária ao café, pegou o celular do bolso e ligou para Bia. Bia, você precisa vir aqui em casa hoje à tarde. Urgente. Eu cheguei numa conclusão sobre o Pedro. Do outro lado da linha, a Bia perguntou o que era, curiosa. E a Bruna, com a voz firme apesar da lágrima segurada no canto do olho, respondeu com uma frieza nova. Eu tenho certeza agora. Ele tá me traindo com a Adriana. E eu não vou ficar de braço cruzado esperando o casamento acabar. O que a Bruna não sabia, minha gente, o que ela ia demorar um bom tempo para descobrir, é que a 3 metros dela, num beco lateral do café, o Mau tinha ouvido toda a ligação. O Mau tinha ido levar flores para o Nicolau naquela manhã, uma encomenda combinada da semana anterior, e estava saindo pela entrada de serviço do café quando ouviu a voz da Bruna passando ao celular. Ele reconheceu a voz na hora. Ficou parado atrás de uma caixa de papelão vazia. Escutou a frase inteira sem se mover e entendeu que aquilo era uma bomba prestes a explodir na vida da irmã dele. E o Mau, sem pensar 2 vezes, esperou a Bruna se afastar completamente da esquina, contornou a quadra pela lateral, entrou no café pela porta principal, foi direto até a mesa onde a Adriana ainda estava com o Pedro,
e falou baixinho no ouvido da irmã sem que o Pedro percebesse. Sai daqui agora. Precisa a gente conversar lá fora. Urgente. A Adriana entendeu na hora pelo tom. Se despediu do Pedro com uma justificativa qualquer sobre um imprevisto no trabalho. Pediu licença para Sueli e saiu pelo café atrás do irmão. E do lado de fora, no meio da calçada, o Mau contou tudo em 3 frases. A Bruna tinha visto os dois. A Bruna estava indo para casa arquitetar. A Bruna estava convencida de que os dois eram amantes. E a Adriana, pela primeira vez desde a saída da prisão, ficou pálida no rosto. Não por medo, por cálculo. Porque ela sabia que se a Bruna decidisse denunciar ela por violação de qualquer regra da condicional, mesmo uma denúncia frágil, ela voltaria para a prisão em menos de 24 horas. E toda a vingança que ela vinha construindo iria por água abaixo naquele mesmo dia. Mau, vamos para casa agora. Preciso pensar com calma. 12:00 em ponto. Casa da Carmita. A Bruna preparou uma mesa de almoço como se estivesse recebendo autoridade estrangeira. Toalha bordada de linho, prato de porcelana, taça de cristal, uma travessa de moqueca de peixe no centro. A Carmita orbitava a mesa como se fosse dona de restaurante 5 estrelas, arrumando o garfo aqui, dobrando o guardanapo ali, ajeitando o centro de mesa. E o Ademir estava sentado na cabeceira, com uma camisa limpa que ele conseguiu pedir para o motorista buscar em um shopping de última hora. Faltavam 2 pessoas naquela mesa. O Pedro, que tinha confirmado presença mesmo desconfiado, e a Dora, que a Bruna afirmava ter convidado apesar de a Dora não ter recebido convite nenhum. O Pedro chegou pontual. Cumprimentou o pai com um aperto de mão frio, sem palavra. Não beijou a sogra no rosto como fazia por educação. Sentou na cadeira dele e esperou em silêncio. E a Carmita começou a servir, comentando sobre o clima quente daquela sexta-feira, sobre uma reportagem que ela viu na televisão sobre política, sobre qualquer coisa, menos o assunto real que estava pairando no ar sobre a mesa. Foi bem nessa hora, foi enquanto a Carmita passava o arroz para o Pedro no prato, que a campainha da casa tocou. Todo mundo olhou para a porta ao mesmo tempo. A Carmita levantou para atender. Abriu e a Dora entrou. Sozinha, sem convite prévio, sem aviso, e direto ao assunto sem circundar. Ademir, preciso falar contigo. Aqui, agora, diante de todo mundo dessa mesa. A Bruna arregalou os olhos. A Carmita ficou branca no rosto. O Pedro colocou o garfo devagar no prato, como se estivesse esperando aquele momento. E o Ademir, que já não tinha mais forças para fingir postura profissional, se levantou. Dora, vamos conversar em outro lugar. Não faz isso aqui. Não, aqui mesmo, porque eu preciso que a Bruna e a Carmita ouçam também tudo o que eu vou te dizer. E a Dora sentou na cadeira vazia que era para ser dela na mesa. Bebeu um gole de água do copo da Bruna sem pedir licença. Olhou para o Ademir do outro lado da mesa e foi cirúrgica no que disse. O casamento acabou, Ademir. Eu vou dar entrada no divórcio na segunda-feira de manhã. Todos os bens em nome conjunto vão ser divididos conforme a lei brasileira. A escola de dança é minha. Foi comprada com dinheiro que a minha família me deixou antes do casamento. Então não entra na divisão. Eu não quero mais nada teu. Eu quero só a minha vida de volta. O Ademir tentou responder. Abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nenhuma palavra saiu. E a Dora continuou. Mais lenta agora. Quase sussurrando no volume, mas cirúrgica no conteúdo. E eu vim aqui hoje porque eu preciso que a Carmita saiba de uma coisa. Carmita, olha para mim. A Carmita olhou. Sem cor no rosto, sem palavra na boca, só olhando. Se você tentar de novo intermediar reconciliação entre nós dois, se você aparecer na minha casa oferecendo café para ele como fez ontem, se você usar a minha nora para fazer pressão nas nossas conversas, eu vou expor tudo o que eu sei sobre você.
E eu sei bastante, viu? Eu sei do dinheiro que sumiu do caixa da igreja em 2007. Eu sei do carro que você registrou no nome da tua filha para fugir do imposto de renda. Eu sei de coisa que, se vier à tona, o teu nome vai para o mesmo portal onde o do meu marido tá agora. A Carmita não respondeu nada. Não conseguiu articular resposta. Só baixou a cabeça para o prato de moqueca dela, como se aquele prato fosse um refúgio. A Dora levantou da cadeira, ajeitou a bolsa no ombro devagar e, antes de sair, olhou para o Pedro. Só para o Pedro. Filho, quando você quiser conversar sobre a tua vida com franqueza, minha porta tá aberta. A escola de dança tá aberta. Meu peito tá aberto. Não deixa muito tempo passar. E saiu. O Ademir ficou parado ali por uns 10 segundos completos. Depois, se virou para o Pedro, com uma expressão de derrota no rosto que o Pedro nunca tinha visto no pai antes em toda a vida. E o Ademir fez uma coisa que ele nunca tinha feito em 25 anos como pai. Pediu ajuda para o filho. Pedro, você precisa me tirar dessa. Convence essas mulheres a retirar as denúncias. Eu pago o que for. Qualquer valor. Eu não vou aguentar isso, filho. Eu não sou desse tamanho de pressão. E o Pedro, com a mesma calma que a mãe tinha demonstrado poucos minutos antes, respondeu: Não, pai. Eu não vou fazer isso. Se o senhor quer sair dessa, tem 2 opções na sua mão. Ou pede desculpa para cada uma daquelas mulheres, uma por uma, publicamente, e devolve o dinheiro do suborno que o senhor deu ao longo da carreira toda. Ou aceita a consequência do que o senhor mesmo construiu ao longo dos anos. E o Pedro levantou, deixou o garfo em cima do prato, deixou o guardanapo do lado e saiu da casa da sogra sem terminar o almoço. Enquanto essa cena tensa se desenrolava na casa da Carmita, do outro lado da cidade, na banca de flores do Otoniel, um outro tipo de conversa mais suave acontecia entre pai e filha. A Elisa tinha ido até a banca do pai naquela tarde para buscar umas flores para levar ao cemitério. Depois do sequestro que sofreu pela Pilar no dia anterior, ela vinha se apoiando na oração diária para manter o equilíbrio emocional. E na banca, encontrou o pai emocionado, mexendo com um vaso de crisântemos brancos. Pai, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Filha, senta aqui. Preciso te contar uma coisa que eu tô guardando faz um tempo. E o Otoniel contou tudo para Elisa. Contou que a Francesca não estava morta como todo mundo achava por causa daquela cena antiga do cemitério. Contou que a Francesca era uma mulher que ele conheceu há muitos anos atrás. Uma mulher que ele achou que tinha desaparecido para sempre da vida dele. Uma mulher que apareceu de volta por milagre ou por destino. Ele não sabia nem explicar direito. Contou que o encontro que teve com a Elsa dias antes não deu certo porque o coração dele não conseguia bater por outra pessoa que não fosse a Francesca. E contou que agora estava dividido entre seguir a lógica prática, casar com uma mulher boa e disponível como a Elsa, ou entregar-se ao sentimento antigo e correr atrás da Francesca sem saber onde aquilo ia dar. A Elisa ouviu tudo em silêncio, sem interromper uma vez sequer. E quando o pai terminou de despejar tudo que carregava, ela pegou a mão calejada dele entre as 2 mãos dela e falou baixinho: Pai, corre atrás da Francesca. A vida é curta demais para o senhor conviver com e se. Se ela é o amor da tua vida, vai atrás dela sem medo. Se der errado, a gente está aqui para te amparar. Mas o senhor precisa tentar. E enquanto ela dizia isso para o pai, o Enéas passou em frente à banca. Viu a Elisa sentada ali. Parou, sorriu com aquela timidez dele e se aproximou devagar. Elisa, boa tarde. Eu estava passando aqui perto e resolvi passar para fazer um convite. Se você não me achar atrevido, é claro. A Elisa sorriu de volta para ele e aceitou. Aceitou o convite para jantar no restaurante da esquina naquela noite mesmo. E o Otoniel,
que tinha acabado de receber conselho da própria filha para correr atrás do amor, agora via a filha aceitando um novo começo bem diante dos olhos dele. E os dois se olharam com uma cumplicidade nova, como se dissessem um para o outro em silêncio: "Nós vamos ser felizes de novo, pai. Nós vamos, apesar de tudo." Ao mesmo tempo, num cassino clandestino, escondido no subsolo de um prédio comercial da região da Vila Madalena, uma cena bem diferente ia rolando. O Ulisses, aquele Ulisses viciado que a gente conhece, estava apostando o último dinheiro que a Fábia tinha guardado no cofre de casa sem ela saber. Perdeu numa cartada. Apostou o relógio do avô. Perdeu na segunda. Apostou uma corrente de ouro que ele usava desde o casamento. Perdeu na terceira. E enquanto perdia sistematicamente, a Líris circulava entre as mesas com uma bandeja de bebida na mão, atenta a tudo o que acontecia no ambiente, prestando serviço para sustentar a liberdade condicional dela sem chamar a atenção dos gerentes. De repente, os sinos internos do cassino tocaram 3 vezes seguidas, um sinal discreto que só os funcionários antigos conheciam. E significava uma coisa específica: polícia entrando pela porta principal naquele exato momento. A Líris gelou. Se a polícia batesse o cassino, ela seria levada junto com todo mundo para a delegacia. Não por trabalhar como garçonete, mas por estar presente em estabelecimento clandestino durante o período de condicional. E isso significaria retorno imediato para a prisão, sem julgamento novo. Ela correu até a mesa do Ulisses. "Doutor Ulisses, sai daqui agora, pela porta dos fundos. Vem comigo, rápido!" "O que está acontecendo, Líris?" "Polícia! Vai! Corre!" O Ulisses olhou para ela, ainda sem entender direito o que estava rolando, mas obedeceu no impulso. Se levantou, deixou as fichas em cima da mesa e seguiu a Líris pela porta dos fundos por corredor estreito. E enquanto os dois atravessavam aquele corredor escuro em direção à saída de emergência do estabelecimento, a polícia entrava pela porta principal, com cão farejador e cordão de isolamento montado. Na rua atrás do cassino, no beco estreito de paralelepípedo que ligava 2 prédios comerciais fechados, a Líris e o Ulisses correram sem olhar para trás até o fim da quadra. Só pararam quando estavam a 2 ruas de distância do estabelecimento, encostados na parede lateral de um prédio abandonado. A Líris arfava com a mão no peito. O Ulisses arfava mais ainda por causa do sedentarismo. E a Líris, quando conseguiu respirar fundo de novo, olhou para ele com uma seriedade que ela ainda não tinha mostrado nas outras conversas que tiveram. "Doutor Ulisses, o senhor precisa saber uma coisa importante." "Fala, Líris, fala tudo." "Eu tô em liberdade condicional. Se a polícia tivesse me pegado lá dentro, eu voltava para a prisão hoje mesmo, sem julgamento, sem defesa, sem chance de recurso. E o senhor? O senhor me salvou junto sem saber, quando aceitou correr comigo, sem perguntar nada." O Ulisses ficou surpreso de verdade. Ele não fazia ideia de que a Líris tinha cumprido pena. Nunca perguntou por educação. Nunca imaginou pela postura dela. A Líris, para ele, era só uma garçonete simpática do cassino que dava conselho sábio de vida entre uma mesa e outra. E agora, saber que ela era uma ex-detenta cumprindo condicional mudava tudo na cabeça dele. Mudava como ele a via, mudava a relação de gratidão que ele estava sentindo naquele beco, mudava a natureza do vínculo que se formava ali, no meio do paralelepípedo. "Líris, obrigado, de verdade. E se eu puder te ajudar em alguma coisa, seja lá o que for, doutor Ulisses, o senhor pode me ajudar em uma coisa concreta. Me arruma um emprego decente, fora do cassino, longe daquela vida. Eu não aguento mais. Eu tô com 38 anos. Eu quero recomeçar de outra maneira." Ulisses respirou fundo. Ele sabia que não tinha emprego para oferecer no momento. Ele mesmo estava prestes a ser destituído da joalheria. Estava atolado em dívida com a agiota e tinha acabado de perder o último dinheiro da esposa
numa aposta idiota naquela mesma tarde. Mas olhou para Liris, para aquela mulher que tinha acabado de salvar a vida dele sem pedir nada em troca, sem nem pensar antes, e prometeu com sinceridade: Liris, eu vou dar um jeito. Confia em mim. Eu vou dar um jeito de te tirar daquele lugar. Nem que seja para te colocar de auxiliar na joalheria, nem que seja para te apresentar para um amigo que precise, eu vou dar um jeito. E os dois se abraçaram ali no meio do beco. Um abraço estranho, gente. Um abraço de duas pessoas que a sociedade tinha colocado em polos totalmente opostos, mas que ali, naquele beco de paralelepípedo, dividiam o mesmo susto e a mesma vontade de reconstrução de vida. Enquanto isso, na clínica do Rafael e do César, uma cena bem diferente ia se desenrolando com paz. A Bia, aquela namorada ciumenta que passou a semana implicando com o César por causa das flores anônimas que a Brigitte mandava, tinha decidido ir até a clínica para tirar a história a limpo de vez. E o César, que já estava exausto do ciúme excessivo dela, chamou a Bia para o consultório dele, fechou a porta com cuidado e falou com uma sinceridade que ele não vinha usando com ela ultimamente. Bia, eu preciso que você entenda. Eu não olho para outra mulher. Eu escolhi você. Eu escolho você todos os dias que eu acordo. Mas eu não vou aguentar viver ao teu lado se você continuar sendo ciumenta desse jeito. É desgastante para os dois. É injusto comigo. A Bia começou a chorar. Chorou porque no fundo do peito ela sabia. Sabia que o César estava certo em tudo o que falou. Sabia que ela estava criando cenário paralelo na cabeça dela por insegurança pessoal. E que essa insegurança não vinha do César. Vinha de outras questões da vida dela que ela ainda não tinha resolvido internamente. E os dois conversaram por 1 hora inteira dentro do consultório. Chegaram a acordo. Se abraçaram apertado. Fizeram as pazes com verdade. Assim que a Bia saiu da clínica com o rosto lavado, o Rafael entrou no consultório do César. E o Rafael, aquele filho da Pilar que a gente conhece como o mais equilibrado da família Brandão, foi direto ao assunto com o irmão. César, preciso te pedir uma coisa séria. A Brigitte, ela tá fantasiando um envolvimento contigo e isso tá tomando uma proporção que não é boa para ninguém. Eu já falei com ela ontem, mas ela não me deu ouvido. Você pode conversar com ela? De homem para mulher, sem meia palavra? O César suspirou. Não era um assunto que ele queria enfrentar naquele dia, mas concordou pelo bem do irmão. Chamou a Brigitte para o consultório dele. Ela veio de olhar brilhando, achando que era outra coisa. E teve com ela uma conversa gentil, mas firme no conteúdo, deixando claro que estava numa relação séria com a Bia, que os elogios que ele tinha feito para Brigitte foram só cortesia profissional entre médico e paciente, e que não havia interesse romântico da parte dele, nem agora, nem no futuro. A Brigitte, aquela Brigitte impulsiva que a gente conhece, ouviu tudo com o queixo tremendo, mas sem chorar. E quando ele terminou de falar, ela levantou. Saiu do consultório sem dizer palavra alguma. Atravessou a recepção da clínica sem olhar para os funcionários e foi direto para o café do Nicolau, onde ela tinha turno naquela tarde. E quando chegou no café, o Nicolau viu na cara dela que alguma coisa forte tinha acontecido. Mas ela não quis conversar. Só pegou o avental, colocou no pescoço e foi trabalhar em silêncio pelo resto do expediente. Do outro lado da cidade, no salão de beleza onde a Adriana trabalhava, a Nancy apareceu no fim daquela tarde. Ela vinha com uma preocupação nova, gente. O Joel, aquele empresário que estava frequentando a lanchonete da família dela nos últimos dias, tinha começado a se aproximar demais da rotina deles. E a Nancy, com aquele instinto de mãe experiente que ela tem, percebeu algo suspeito naquela aproximação. Adriana, você pode fazer um favor para mim? Amanhã de manhã, antes do teu turno no salão, o Joel tá com uma dor no joelho que não passa faz semanas. Você consegue dar uma olhada nele? Só examinar profissionalmente para eu tirar a dúvida.
Nancy, claro. Que horas? 9 da manhã, lá na lanchonete. E enquanto isso, no restaurante da esquina onde a Elisa e o Enéas começavam o jantar deles com timidez, a Elisa recebeu uma ligação no celular. Era o pai. O Otoniel estava preocupado porque ela não tinha chegado em casa ainda no horário costumeiro. E a Elisa, com um sorriso no rosto que fazia tempo que ela não tinha, respondeu para o pai: Pai, tô jantando com o Enéas aqui perto de casa. Tô bem. Volto mais tarde. Do outro lado da linha, o Otoniel, aliviado, sorriu também. E olhou para Francesca, que estava sentada no sofá da casa dele naquele exato momento. Sim, minha gente. A Francesca tinha ido visitá-lo naquela mesma tarde. E o Otoniel tinha feito a coisa mais corajosa que tinha feito na vida madura dele. Tinha aberto a porta e deixado ela entrar. Sem promessa. Sem cobrança de nada. Só entrar. Só ficar. Só ser ela ali de novo, real e viva, ao lado dele. Enquanto essas duas cenas de reconstrução afetiva aconteciam, na joalheria Brandão, uma cena bem diferente se desenrolava com aspereza. A Ingrid tinha chamado o Ulisses para o escritório dela ao fim da tarde. E o Ulisses, sabendo que aquilo não seria uma conversa agradável nem produtiva, entrou já preparado para o pior. Mas o que ele ouviu foi ainda pior do que a expectativa dele. Tio, o conselho decidiu em reunião hoje pela manhã. O senhor está sendo desligado da empresa a partir do próximo dia útil. As atitudes recentes do senhor com jogo, com dívida, com fornecedor e principalmente com essa aparição num cassino clandestino que foi batido pela polícia hoje mesmo à tarde, isso comprometeu de vez a imagem da joalheria no mercado. Nós não podemos mais ter o senhor associado ao nome Brandão. O Ulisses levantou da cadeira no impulso. Bateu na mesa dela com força. Ingrid, você não pode fazer isso comigo. Eu sou irmão do teu tio Arthur. Eu sou parte dessa família de sangue. Tio, exatamente por isso o senhor devia ter cuidado da imagem da família. Não deveríamos precisar dessa conversa. E o Ulisses, humilhado dentro da própria empresa que ele ajudou a levantar quando era jovem, saiu do escritório da sobrinha, batendo a porta com força para que todo o andar ouvisse. E fechando esse capítulo de sexta-feira, gente, uma cena que muda tudo. Depois do almoço tenso na casa da Carmita, depois de ver a Dora expondo tudo publicamente, depois de ver o Pedro sair da casa sem terminar a comida, a Bruna subiu para o quarto dela sozinha. Trancou a porta por dentro, sentou na beira da cama e começou a sentir aquela dor de cabeça de sempre. Mas dessa vez, pior. Muito pior do que qualquer outra vez. Uma dor que subia do fundo do olho para o alto do crânio, que apertava a cabeça inteira como se fosse um torno, que fazia a visão embaçar em manchas. E a Bruna, aquela Bruna que tinha passado o dia todo armando plano contra a Adriana, começou a tremer sem controle nas mãos. Ela tentou pegar o remédio na gaveta da cabeceira do lado da cama. Não conseguiu. A mão dela não obedecia mais o comando do cérebro. Tentou gritar por socorro. A voz não saiu da garganta. Tentou levantar da cama para abrir a porta. As pernas não sustentaram o peso do corpo e ela caiu de lado no colchão, com o rosto virado para o teto branco, com os olhos meio abertos e vazios, com a respiração ficando cada vez mais rasa e curta. 2 horas depois daquele momento, o Pedro entrou no quarto. Vinha depois de ter passado a tarde inteira ruminando sobre o que a mãe dele tinha dito na casa da Carmita durante o almoço. Vinha decidido a conversar com a Bruna aquela noite sobre o futuro do casamento dos dois. Vinha com uma decisão pronta no peito, sem volta. Mas, quando ele abriu a porta do quarto devagar, encontrou uma cena que nenhuma decisão anterior preparava ele para ver. A Bruna estava desacordada, deitada de lado na cama, exatamente como tinha caído, sem responder ao chamado dele, com o corpo já frio de suor. E o Pedro, gente? O Pedro que tinha passado o capítulo inteiro reunindo coragem interior para terminar o casamento, agora corria até a beira da cama,
pegava a esposa no colo, gritava pela sogra desesperado no corredor e ligava para o SAMU com as mãos tremendo tanto que ele não conseguia acertar o número correto na tela do celular. E a novela termina essa sexta-feira exatamente aqui. Sem certeza nenhuma sobre o estado da Bruna dali para frente. Sem certeza sobre o próximo passo do Ademir depois de tudo que ele perdeu num dia só. Sem certeza sobre a Liris e o Ulisses depois da fuga do cassino. Sem certeza sobre a aliança da Adriana com a Brigitte. Sem certeza sobre nada. E é isso, minha gente, que faz essa novela ser tão diferente de tudo que a Globo tem entregado nesses últimos anos. Ela não fecha as pontas com laço bonito. Ela abre e deixa a gente sem ar até o próximo capítulo. Se você chegou até aqui no vídeo, deixa o teu comentário aqui embaixo para a gente conversar. Escreve o que você achou desse capítulo, o que mais te chocou, quem você acha que a Bruna vai ser depois dessa. Ativa o sininho para receber notificação amanhã, quando eu subir a análise do próximo capítulo. E até lá, minha gente, um abraço apertado de quem está acompanhando essa novela com o mesmo carinho que você.